O que passaria pela sua mente agora se eu dissesse que seu próprio corpo mantém guardada, de forma extremamente secreta e profunda, a extraordinária e latente capacidade biológica de voltar a fabricar um órgão que tenha sido severamente danificado, ou até mesmo de regenerar completamente um membro perdido, exatamente da mesma forma como faz naturalmente uma pequena salamandra? Sei, ou imagino, que neste momento isso soa como ficção científica para você, mas, nos laboratórios da Universidade de Tufts, o biólogo Michael Levin já conseguiu fazer com que rãs adultas, que por natureza não podem se regenerar, voltassem a desenvolver patas completas, com seus ossos, nervos e músculos perfeitamente funcionais. E o mais incrível de tudo, obrigado, é que ele fez isso sem tocar em um único gene. Já vivemos há praticamente 7 longas décadas, sob uma implacável ditadura científica que nos diz que somos meros escravos do nosso próprio DNA. Disseram-lhe que se o seu código genético estiver marcado, não há volta a dar. E se seu código indica câncer, então você terá câncer. E se estiver escrito diabetes, você terá diabetes. Você foi levado a acreditar que o DNA é o plano mestre, o arquiteto da sua catedral. Isso é mentira. Hoje vou mostrar a vocês que o DNA é apenas uma lista de materiais. São como tijolos. Mas, como você bem sabe, os tijolos não sabem se devem formar um arco gótico ou um piso de pedra. E para isso é necessário um software, um maestro, que não é químico, é elétrico. E se o seu corpo não se cura, se a doença persiste, não é porque seus genes estão quebrados, não. É porque o software da vida perdeu a voltagem e o plano simplesmente ficou borrado. Prepare-se, porque hoje você vai aprender a hackear sua própria biologia para devolver a visão ao arquiteto e dar a ele a capacidade de voltar a trabalhar. Antes de entrar no software, precisamos compreender exatamente a matéria da qual somos constituídos. Você e eu. Vamos começar pelo mais básico, aquilo que te ensinaram na escola, mas que ninguém se atreveu a conectar com a sua saúde e, portanto, ninguém te explicou o que isso significa exatamente para a sua vida. Toda a matéria do seu corpo, seus ossos, seu sangue, aquele DNA de que tanto falamos, é formada por átomos. E um átomo, como você bem sabe, é composto por 3 partes: o próton, o nêutron e o centro ou o elétron, e tudo isso orbitando ao redor. O próton tem carga positiva e está no centro, é a estabilidade. O nêutron não tem carga e apenas fornece massa. E o elétron tem carga negativa e orbita ao redor. Pois bem, preste atenção a isso. A vida é o fluxo de elétrons. E quando eu falo para você desses aproximadamente menos 90 milivolts de voltagem celular, o que estou realmente dizendo é a quantidade aproximada de elétrons que suas células são capazes de reter. Se você perde, obrigado. Elétrons, você perde carga, e se perde carga, o átomo se desestabiliza e a química do seu corpo começa a falhar. A catedral, ou seja, seu corpo começa a desmoronar. Por isso, no vídeo sobre a água e a grande mentira do H2O, insisti tanto que seu corpo é uma bateria e hoje vamos ver quem usa essa energia. Para dar a forma que você tem. O fato mais curioso e intrigante de tudo isso é que se trata de algo que a humanidade já conhece há muito tempo, mas que acabou sendo esquecido pela sociedade. E a pergunta é: como podemos chegar a esquecer isso? Pois para entender, vamos viajar um pouco para trás no tempo. Nos séculos XVIII e XIX, cientistas como Luigi Galvani já nos mostraram que a eletricidade era o fluido vital do corpo.
Galvani via como as pernas de uma rã se moviam com impulsos elétricos e ele entendeu que vida e eletricidade eram inseparáveis e assim deixou registrado. Ele foi o pioneiro do bioeletromagnetismo, que é a fronteira original da ciência que, no entanto, depois ignoramos. O que aconteceu? Veja, tudo mudou radicalmente nos anos 50. Em 1953, James Watson e Francis Crick descobriram a estrutura de dupla hélice do DNA, e isso foi um marco tão deslumbrante que a ciência simplesmente enlouqueceu. A partir desse momento, basicamente o que os cientistas fizeram foi seguir o caminho de que tudo era química e genes. E assim nasceu o determinismo genético. Decidiu-se que o DNA não era apenas uma parte da célula, mas sim o ditador absoluto. A ideia, sem dúvida, era sedutora e simples. Diz que somos o resultado de um livro de instruções químico. E essa ideia diz que você é o resultado de uma soma de reações químicas dirigidas pelo DNA. Ou seja, se o livro diz A, você é A e ponto final. Essa visão acabou separando a biologia, que são as peças físicas da física, que é a energia, e passamos de ver o corpo como um sistema elétrico complexo para vê-lo como uma simples coleção de peças mecânicas e reações químicas. Quem venceu a batalha? Reducionismo. Os cientistas convenceram-se de que, se conseguíssemos ler cada letra do código genético, poderíamos curar qualquer doença. E esqueceram-se de que, sem eletricidade, as letras não têm voz. As consequências dessa abordagem foram desastrosas, absolutamente desastrosas. Passamos décadas gastando trilhões de dólares procurando curas para doenças como o câncer no lugar errado. Nós estamos profundamente obcecados em buscar um gene defeituoso. Um erro fundamental contido no grande livro de instruções biológicas. Mas o câncer, na verdade, representa uma falha crítica de comunicação elétrica celular. Basicamente, é uma célula biológica que parou de ouvir o seu arquiteto, porque simplesmente ela ficou sem sinal, e agora eu vou te explicar o motivo. Já na distante década de 1920, muito antes do surgimento da ciência da genética moderna, um grande visionário chamado Alexander Gurevich percebeu claramente que isso não fazia sentido de forma alguma. Ele compreendeu que apenas as reações da química não eram suficientes para explicar a vida, e acabou descobrindo que as células se organizavam seguindo complexos campos de energia vital. Ele os chamou de campos morfogenéticos. Gurevich sabia que a química sozinha não pode explicar a forma. E se você mistura, por exemplo, os ingredientes de um bolo em uma tigela, não vai sair um bolo assado em forma de coração por mágica, só pelo fato de ter os ingredientes. Você precisa de uma forma para que esse bolo fique do jeito que você quer, com formato de coração. E essa forma é o campo bioelétrico. Em termos simples, o campo bioelétrico é como o Wi-Fi invisível do seu corpo. É um mapa de informações gerado pela eletricidade das suas células que guia a forma e a cura dos seus tecidos. Para que você possa compreender a real profundidade do que Hurwitz e outros importantes pioneiros elétricos estavam tentando nos dizer, trata-se essencialmente de uma rede de dados. Não é apenas a energia que impulsiona as coisas, mas sim a informação. Enquanto os fios da sua casa levam eletricidade para acender uma lâmpada, o campo bioelétrico leva instruções. É impressionante. Para que as células possam saber onde estão, e não só isso, mas também o que devem fazer. E tudo isso é gerado na membrana. Cada célula é uma pequena bateria. E ao manter uma diferença de potencial, ou seja, voltagem, entre seu interior e seu exterior, que é a voltagem da membrana, as células criam um campo de força ao seu redor que afeta seus vizinhos.
é como o GPS do corpo. E esse campo convida uma célula-tronco e diz a ela se deve se transformar em um pedaço de osso ou se deve se transformar em um pedaço de pele. É o plano que diz à matéria: você vai aqui e não vai ali. O campo bioelétrico é a inteligência elétrica que diz às suas células como se organizar para que você tenha forma de humano, e não de massa informe. Diga para mim, diga que você está surpreso, porque realmente é surpreendente. Mas prepare-se porque vem muito mais. Mas por enquanto, quero fazer uma pausa para que você entenda perfeitamente o que acabei de contar. Vou usar a analogia da orquestra, mas com o matiz histórico que acabamos de ver. Imagine uma magnífica orquestra sinfônica. O DNA são os músicos e seus instrumentos. São eles que têm a capacidade física de fazer a música soar. O DNA tem a informação para fabricar colágeno, insulina ou osso. Mas sem músicos não há música e, por isso, o DNA é fundamental, mas não é o chefe como nos haviam contado. As partituras são a química, são as instruções de qual nota o músico deve tocar em cada momento. Mas aqui vem a pergunta: quem decide a velocidade, a intensidade e quem faz com que 100 músicos em uma orquestra soem como uma só unidade? Muito fácil, o maestro. O maestro não toca nenhum instrumento, não é um gene, mas, no entanto, sem sua batuta, os músicos só fariam barulho. Pois bem, esse maestro é a voltagem, o potencial de membrana, conhecido como VMM. O software da vida é precisamente esse campo elétrico, que, como te disse, envolve as células. E, na verdade, é um mapa de informações que diz ao DNA: agora você, músico do colágeno, toque alto porque precisamos fechar esta ferida. Se a voltagem cai para menos 40 mV ou menos 30 mV, o maestro deixa de ver a partitura, perde o ritmo e os músicos, que são os genes, simplesmente começam a tocar cada um por conta própria. E isso é o caos. É a doença crônica. Para que isso não aconteça, precisamos manter a voltagem. E é aqui que faz sentido o fornecimento de sais e minerais, ou seja, os eletrólitos, através da água e também da conexão, a conexão com a Terra, para liberar o excesso de prótons do qual falei em vídeos anteriores. Isso não são apenas dicas de bem-estar, é a manutenção básica da infraestrutura elétrica para o seu maestro. Mas não vamos parar por aqui. Hoje você vai descobrir algo ainda mais surpreendente, como eu dizia. Hoje você vai conhecer, conforme as pesquisas de Michael Levin demonstraram de forma clara, se você der um potente megafone elétrico de alta tecnologia ao maestro, pode fazer com que toda a orquestra volte a tocar a majestosa e complexa Sinfonia da Saúde, mesmo naqueles momentos críticos, quando os músicos individuais achavam que já não sabiam mais como executar aquela melodia perfeitamente. Se você der ao maestro as ferramentas corretas, retas, ele poderá manipular o mapa elétrico para regenerar órgãos e tecidos como se estivéssemos realmente reconstruindo uma catedral usando apenas o plano de luz. Se Watson e Crick se concentraram nas peças do hardware, ou seja, do DNA, Michael Levin se concentrou no código que as faz funcionar. E para que você entenda quem é esse Michael Levin, ele é uma das figuras mais fascinantes da biologia contemporânea e, além disso, tem uma formação que não é convencional. Nasceu em Moscou em 1969 e, ainda muito jovem, mudou-se para os Estados Unidos. Ele não é apenas biólogo, também tem formação em ciência da computação e em inteligência artificial. E essa dupla visão é o que lhe permite enxergar as células não apenas como pequenos sacos de química, mas como verdadeiros processadores de informação.
Atualmente, ele é o professor distinto Vannevar Bush, no Departamento de Biologia da Universidade de Tufts, e lá dirige o Allen Discovery Center, que também é professor associado no prestigiado Instituto Weiss da Universidade de Harvard. Publicou mais de 430 artigos revisados por pares, ou seja, isso significa que seus estudos passaram pelo filtro mais rigoroso de outros cientistas antes de serem publicados, e seus trabalhos aparecem regularmente nas revistas científicas mais importantes do mundo, como Nature, Cell, Proceedings of the National Academy of Science e Trends in Cell Biology. Ou seja, Michael não é um teórico de poltrona e não é alguém que não sabe do que está falando. O que ele afirma sobre o controle do campo bioelétrico e a capacidade de regenerar tecidos, ele já demonstrou em laboratório, hackeando literalmente o software que dá forma aos seres vivos como você e eu. E para te dar um exemplo, seu trabalho sobre a assimetria esquerda-direita no desenvolvimento embrionário foi recentemente classificado pela revista Nature como um marco na biologia do desenvolvimento do último século. Pois bem, estas são as chaves, as ideias principais que definem seu trabalho. Primeiro, a biologia como computação. Levin não vê o corpo apenas, como eu dizia, como pequenos saquinhos de química, mas sim como toda uma rede de processamento de informação. Para ele, as células são como mini-computadores que se comunicam por meio de sinais elétricos para decidir qual forma um corpo deve ter. Depois, para ele, é importante entender a inteligência coletiva das células. Sua grande descoberta é que as células não são apenas tijolos que seguem ordens de um gene e se colocam uma ao lado da outra. Não, para ele elas são, e ele já demonstrou isso, agentes inteligentes que trabalham juntas em equipe. E o campo bioelétrico é a linguagem que elas usam para votar e decidir. Aqui vai um olho e aqui vai uma pata. Nesse sentido, ganha muita importância o experimento com planárias, que são vermes com duas cabeças. Esse é seu feito mais visual. Levin demonstrou que, ao alterar o campo elétrico de um verme plano, podia fazer com que crescesse uma segunda cabeça onde deveria estar a cauda. E o fascinante é que ele não tocou no DNA. O DNA do verme continuava dizendo uma cabeça, mas o mapa elétrico, ou seja, o software, dizia duas. E o corpo obedeceu ao mapa. Apareceram duas cabeças. Depois, outro elemento essencial é a regeneração induzida. Ele conseguiu que rãs que haviam perdido uma perna a regenerassem completamente, simplesmente aplicando um curativo que manipula os íons das células. Dá a elas a instrução de reconstruir e nisso, obrigado, qual é a sua ideia central? Ele diz, e prova que o DNA é como a lista de materiais, mas o campo bioelétrico é, na verdade, o arquiteto. E Levin descobriu como conversar com o arquiteto para pedir que ele mude os planos e faça isso em tempo real. Isso é incrível e fantástico. Levin é quem dá sentido a tudo o que foi dito antes. É a prova de que, se entendermos a voltagem, não precisamos consertar genes de forma invasiva. Podemos dar ao corpo a ordem para que ele se cure sozinho e ele vai se curar. Prepare-se muito bem, porque certamente depois de assistir a este vídeo completo, você nunca mais vai olhar para um simples exame de sangue ou para um detalhado raio-x da mesma maneira que antes. Muito bem, caros espectadores, agora vamos começar a explorar profundamente os mistérios da linguagem da luz. No entanto, antes de prosseguirmos, vamos analisar por um momento o contexto fundamental que parece estar faltando no momento. Para que serve o DNA em seu estado normal? Serve para entender o problema? Primeiro, é preciso entender a função oficial do DNA.
Imagine que seu corpo é uma grande construtora e para construir uma parede ou um hormônio, você precisa de operários e máquinas. Esses operários e máquinas são as proteínas. As proteínas são as que fazem tudo. Elas digerem sua comida, movem seus músculos e transportam o oxigênio. Pois bem, o DNA oficial, que é apenas 2% do DNA, é o manual de fabricação dessas proteínas. É uma sequência química que diz: coloque este aminoácido aqui e aquele outro ali. Qual é o problema? Se o DNA só serve para fabricar peças, as proteínas, quem decide quando fabricá-las? Quem decide que uma célula será um olho e a que está ao lado será pele, se ambas têm o mesmo manual como peças? E é aqui que a genética oficial fica em silêncio e onde, de repente, aparece o chamado DNA lixo. Nos anos 90, com o projeto Genoma Humano, a ciência esperava encontrar as respostas. Todas as doenças. Mas o choque foi enorme, um choque de realidade. Descobriu-se que apenas 2% do nosso DNA é usado para fabricar proteínas. E o que acontece com os outros 98%? Pois bem, a ciência oficial, por não entender com uma arrogância absoluta, chamou isso de DNA lixo. Decidiram que eram restos da evolução ou ruído sem sentido, mas pense bem, de verdade, você acha que a natureza, que é a engenheira mais eficiente do universo, te obrigaria a gastar energia constantemente para copiar e manter 98% de lixo em cada uma das suas trilhões de células? É completamente absurdo. Agora também é fácil, é verdade, agora é fácil entender isso. Pois bem, unindo Gurdjieff ao século XXI, é aqui que entram nossos protagonistas. Em vídeos anteriores, já te falei sobre o gênio russo Peter Garayev, o pai da genética das ondas, e hoje vamos conectá-lo com Ulrike Granoger, uma pesquisadora que está construindo pontes entre a biologia e a física quântica. Eles pegaram o bastão das mãos de Alexander Gurevitch, que era exatamente o homem pioneiro dos campos morfogenéticos de quem eu te falei anteriormente. E o próprio Gurevitch costumava dizer que a forma fundamental da vida não estava contida apenas na química. Ele percebeu isso, e Garayev e Granoger o que fizeram foi descobrir que esse molde para o bolo ou plano está escrito justamente nesses 98% do DNA que chegaram a chamar de lixo. E o que eles provaram é que o DNA é, na verdade, uma linguagem, ou seja, acredite se quiser, linguística computacional. E como eles sabiam? É muito simples, porque eles aplicaram a linguística computacional. A linguística computacional utiliza algoritmos matemáticos para analisar a estrutura de uma língua, significa medir como as partes estão organizadas para fazer sentido. E veja que curioso, ao passar o DNA lixo por esses algoritmos, Garayev não presumiu que fosse uma linguagem. O que ele fez foi medi-lo matematicamente. E o que aconteceu? Ele descobriu algo surpreendente. Resulta que esses 98% não são ruído. Seguem as mesmas regras de gramática e sintaxe que a linguagem humana. Não é uma receita de cozinha, é um texto literário. Ou seja, o DNA é um verdadeiro código de comunicação que não só contém peças, mas também ordens de gestão. É o sistema operacional que decide quais páginas do manual de proteínas são abertas e quais são fechadas. E esse texto não é lido por contato químico, mas sim por frequências. Pois bem, é exatamente aqui que a talentosa Ulrike Granover finalmente deu o seu grande passo mestre e decisivo. Ela explica que o DNA é, na verdade, um cristal líquido. E você deve estar se perguntando o que é um cristal líquido. Pois bem, é um estado da matéria, basicamente como o das telas do seu celular, que é fluido como um líquido, mas está perfeitamente organizado como se fosse um cristal.
Essa estrutura é a única que permite que o DNA seja um excelente condutor de informação e de eletricidade, ao mesmo tempo. E além disso, é uma antena. Mas por que é uma antena? Pois bem, devido à sua forma de dupla hélice e sua carga elétrica, acontece que o DNA funciona como uma antena fractal. Ou seja, ele é projetado para receber e emitir ondas eletromagnéticas, e muitas, uma infinidade delas. Quando o DNA, a antena, recebe energia, algo mágico acontece. Ele se transforma em um laser biológico. E aqui você também vai me perguntar o que é um laser biológico. Pois bem, ao contrário de uma lâmpada comum que emite luz em todas as direções, que é basicamente luz caótica, o DNA emite luz coerente. Ou seja, todos os fótons vibram em uníssono, permitindo transportar informação a longas distâncias sem que a informação se perca. E o que são os biofótons? São as minúsculas partículas de luz que suas células emitem. Provavelmente não é uma luz para iluminar um cômodo, é uma luz que simplesmente carrega instruções. E para que você veja que isso não é teoria, lembre-se do experimento que te contei de Garayev. Ele colocou DNA em um recipiente, iluminou com um laser e depois retirou o DNA. Fisicamente não havia nada no recipiente, mas, no entanto, o vazio continuava retendo a luz em forma de hélice. E o que isso significa? Pois o DNA físico é apenas o hardware, mas o software, ou seja, o plano, é uma estrutura de luz e energia que, quando você tem uma doença, o ruído elétrico basicamente deforma esse plano de luz. E agora vamos juntar tudo para que você possa entender qual é o poder que você realmente tem. Primeiro, Michael Levine nos diz que a voltagem da membrana é o maestro da orquestra. Potência que permite que a música toque. Segundo, Ulrich Granoger nos diz que o DNA é a antena que recebe a partitura, ou seja, o plano de luz. E o plano é o mapa de informação que diz: aqui vai um braço saudável. E esse plano viaja por biofótons, luz, pequenos raios de luz. Se a sua voltagem é alta e estável, o maestro tem força e a antena recebe um sinal nítido e perfeito. O corpo lê o plano de saúde e regenera, mas se a sua voltagem cai por má alimentação, falta de contato com a terra, por estresse, a antena só recebe estática, energia estática. Ou seja, o maestro fica bêbado e começa a ler as páginas erradas do livro. E é exatamente aí, nesse momento crítico, que acaba surgindo a doença crônica. Seus pensamentos e suas palavras são vibrações. Como o DNA é uma antena linguística, ele literalmente pode ouvir e reagir às frequências que você emite e muda quais proteínas são produzidas. E que partes do corpo são curadas? E aqui vem a pergunta: como suas palavras e seus pensamentos afetam a antena? Pois bem, posso imaginar o que você está pensando. Você vai dizer: José Maria, tudo isso soa muito poético, mas como é que uma palavra vai mudar uma molécula física de DNA? A resposta não é mágica, chama-se ressonância. E existe uma ponte física, os solitons. Para que uma palavra ou um pensamento chegue ao DNA, indiscutivelmente precisa de um veículo. E na física, esse veículo se chama soliton. O que é um soliton? Esta é uma onda de som ou energia que é tão estável, que pode viajar longas distâncias pela água do seu corpo, sem se deformar e sem perder informação. Imagine uma onda perfeita que atravesse todo o oceano sem se desfazer. Pois bem,
Quando você fala, emite uma frequência. Eu agora estou emitindo uma frequência. E quando você pensa, gera um padrão elétrico no seu cérebro. E essas vibrações criam solitons que surfam pela água estruturada do seu corpo e chegam até o DNA. E como o DNA é um cristal líquido, ele reage a essas ondas ou solitons e vibra em simpatia. Se a frequência que recebem for de paz, o DNA se abre e permite que uma parte do Manual da Saúde seja lida. Se for devido a estresse ou medo, o DNA se contrai e é silenciado. E Peter Garayev provou isso de forma científica. Ele expôs sementes de plantas que haviam sido danificadas pela radioatividade a 2 tipos diferentes de sinais. Um sinal, obrigado, com ruídos aleatórios e sem sentido. E, por outro lado, um sinal modulado com padrões da linguagem humana, ou seja, palavras com sentido e gramática. O resultado foi surpreendente. As sementes expostas ao ruído morreram, mas as sementes expostas às palavras, ou seja, à estrutura linguística, foram capazes de reparar seu próprio DNA e germinaram. O DNA ouviu a estrutura da linguagem e a usou como um mapa para se reconstruir. Eu sempre te digo, nosso corpo é algo maravilhoso. E é aqui que conectamos com a voltagem de Michael Levin. Seus pensamentos não são etéreos. Cada pensamento gera uma mudança na sua química cerebral que altera a voltagem da sua membrana. Um pensamento de gratidão. O PAD aumenta a voltagem e estabiliza o campo bioelétrico. E com uma voltagem alta, sua antena de DNA está perfeitamente sintonizada para receber o plano de saúde. Mas um pensamento de medo ou de raiva crônica faz com que seus elétrons, que giram ao redor do átomo, sejam drenados. Lembre-se. E sua voltagem pode chegar a menos 30 milivolts. E nesse estado, a antena começa a receber estática, ou seja, o texto do DNA se torna ilegível para as proteínas e o corpo começa a produzir erros. A doença. Agora, com isso que estou te contando, você já pode começar a imaginar a imagem completa. E você não é uma vítima da sua herança genética. Na verdade, você é o usuário de um sistema operacional biológico incrivelmente avançado. Seus pensamentos e suas palavras são os comandos que você digita no teclado, as frequências ou solitons. Sua voltagem é a eletricidade que mantém o computador ligado. Seu DNA é a antena e o disco rígido que processa esses comandos para construir sua realidade física. Se você quer mudar sua saúde, não adianta tentar apagar os genes. O que você precisa fazer é simplesmente limpar o sinal, aumentar a voltagem e começar a emitir as palavras e frequências corretas para que o arquiteto possa voltar a ler o plano original da catedral. No final das contas, tudo são soluções simples. Acabei de te dizer. O DNA é o texto, é a lista de materiais. Mas eu gostaria, e vou tentar, que você visualize isso com uma analogia que espero que entenda de primeira. Imagine um computador de última geração. Você tem o metal da carcaça, os cabos de cobre, os chips de silício, e isso é o hardware. Por mais potente que seja, se você não tiver um sistema operacional, esse computador, no fundo, é só um peso de papel caro. Para que a tela acenda e apareça uma imagem, são necessários microscópicos chamados gap junctions. Imagine que cada célula é como uma casa em um condomínio e as gap junctions são necessárias para o software. Pois bem, no seu corpo, o DNA é o hardware. São as peças, os componentes físicos, tudo o que acabei de te contar. E a bioeletricidade é o software. É o programa que diz às células, você seja uma mão ou você cure esse fígado. É aqui que entra aquele que para mim é o cientista mais
importante da nossa era, Michael Levin. O que ele fez foi demonstrar que as células não são apenas sacos de química que colidem entre si por acaso. E eu te digo isso muitas vezes porque durante muito tempo existiu essa convicção. O que ele diz é que são agentes inteligentes que se comunicam através de uma rede de Wi-Fi elétrica dentro do seu corpo. E isso que vou te contar agora é muito provável que vai explodir sua cabeça, porque desafia tudo o que até agora nos ensinaram na medicina. Levin trabalha com uns vermes chamados planárias. Eles são os grandes mestres da regeneração. Se você corta uma planária ao meio, a cabeça se regenera, regenera uma cauda e a cauda regenera uma cabeça. Até aqui. A biologia oficial diria, bom, isso é normal, isso está nos genes dela, nos genes da planária. Mas Levin fez um truque de hacker. Ele pegou uma planária, cortou-a e, enquanto ela estava se regenerando, não tocou em seus genes. Não usou engenharia genética nem modificou seu DNA. Simplesmente mudou o fluxo dos íons, ou seja, a carga elétrica na região da ferida. E para fazer isso, usou alguns fármacos que basicamente abrem ou fecham canais elétricos. E não são fármacos complicados, estão nas farmácias. Qual foi o resultado? O verme desenvolveu duas cabeças, uma em cada extremidade. E aqui está o que é realmente incrível. Quando Levin voltou a cortar esse verme de duas cabeças desta vez, sem aplicar nenhum tipo de eletricidade, nasceram novamente vermes de duas cabeças. A conclusão é devastadora. Os genes do verme continuam dizendo: aqui vem uma cabeça, mas o mapa elétrico foi reprogramado e demonstra que a memória da forma já não estava em seus genes. Agora as células têm uma memória elétrica de que o corpo deve ter duas cabeças. Ou seja, a memória da sua forma não está gravada no DNA, está gravada no seu campo bioelétrico. E talvez você se pergunte, e como as células passam essa informação entre si? Se não há fios, elas conseguem. Através de uns túneis chamados junctions, que são portas secretas que conectam as salas de todas as casas, e isso permite que todo o condomínio funcione como um único organismo. É algo como um chat em grupo constante onde se enviam notas sobre a voltagem. Elas dizem umas para as outras: ei, aqui está faltando um pedaço de pele, comecem a fabricar colágeno. Cuidado, no setor 4, a voltagem caiu para menos 30 mV. Estamos perdendo a conexão. Michael Levin demonstrou que, se você bloquear esse chat, as células esquecem o que têm que fazer. E a forma natural se perde completamente. Mas se você mantiver o canal limpo e com a voltagem correta, ou seja, aqueles aproximadamente menos 90 mV que são a base da sua saúde, o corpo sabe exatamente como se reparar. E isso não é só para vermes, é o futuro da sua saúde e da minha, claro. A regeneração induzida. Levin conseguiu fazer com que rãs adultas voltassem a desenvolver patas completas. E as rãs, por natureza, não regeneram patas. Ou seja, não são como esses vermes de que eu falava. São como nós. No entanto, ao aplicar esse bioreator, uma espécie de curativo de silicone que mantém a voltagem adequada na ferida, as células-tronco recebem uma ordem clara, concluem o trabalho e o campo elétrico guia as células para construir ossos, nervos e músculos em perfeita ordem. E aqui vem a lição. A mais importante sobre o câncer. Levin demonstrou que uma célula cancerosa é simplesmente uma célula que se desconectou do Wi-Fi do corpo. Ao fechar suas junções gap, a célula deixa de receber as ordens do mapa elétrico e simplesmente fica cega para a comunidade, acreditando ser um organismo independente. E, portanto, começa a crescer descontroladamente para sobreviver.
É uma célula que esqueceu que pertence a um ser humano. Ou seja, o câncer, em essência, é uma amnésia elétrica. Ao fechar suas junções gap, a célula perde a memória de que pertence a um corpo humano. Ela se torna cega ao plano elétrico e começa a agir como um organismo independente. Pois bem, o surpreendente é que Levin conseguiu reverter tumores em embriões simplesmente reinjetando a voltagem correta nessas células. Ele não usou quimioterapia para matá-las. O que ele fez foi usar eletricidade para lembrar a elas quem eram. Ao reinjetar a voltagem correta e recuperar seu potencial de aproximadamente menos 90 mV, a célula cancerígena obrigado recupera a memória e se reconecta ao chat em grupo. Ela para de se dividir e volta a ser uma célula normal. Agora você entende por que continuo enfatizando a voltagem em cada um dos meus vídeos recentes? Sua saúde não é uma loteria genética. Sua saúde é coerência elétrica. Se a voltagem cair, o mapa fica desfocado. E se o mapa estiver desfocado, o arquiteto se perde. E se o arquiteto se perder, surgem doenças ou caos. Seu DNA biológico é de fato o hardware fundamental. Mas você tem o pleno controle sobre o software. E a seguir vou te apresentar uma breve série de ferramentas práticas para que você possa começar hoje mesmo a aumentar essa voltagem e limpar o sinal da sua antena. E para que não reste nenhuma dúvida, o que vamos fazer é colocar frente a frente o que sempre nos contaram e o que a ciência de Michael Levin e Ulrike Granover está nos mostrando atualmente. Se você está assistindo a isso e quer entender por que sua saúde não melhora, preste atenção nessa mudança de paradigma. E aqui quero ser muito claro com você. Isso não é uma opinião pessoal, nem tampouco uma teoria alternativa. Tudo isso, como já te disse anteriormente, está fundamentado em trabalhos científicos rigorosos, atuais e comprovados. Como os que venho te explicando, por exemplo, no caso de Michael Levin. Veja as diferenças. Sobre o DNA. Enquanto a visão antiga diz que ele é o chefe absoluto e o arquiteto, a ciência atual nos mostra que ele é a lista de materiais e a antena que recebe o sinal sobre o seu papel ou o meu. Antes te diziam que você era uma vítima passiva da sua herança. E hoje os dados mostram que você tem o controle, é o programador do seu próprio software. Sobre a natureza complexa da doença, onde anteriormente se buscava apenas uma simples falha química ou mecânica, agora compreendemos profundamente que o que realmente existe é uma falha fundamental de comunicação interna. Elétrica sobre o câncer. Já não é um gene que se quebra por acaso, mas sim uma célula que simplesmente perdeu sua conexão com o Wi-Fi do corpo. E sobre a solução, não se trata apenas de remendos químicos, comprimidos, remédios. Trata-se de recuperar o seu voltagem, aproximá-lo dos menos 90 mV e conseguir limpar o sinal. Como você pode entender, a diferença na abordagem é abismal. Na visão antiga, você era um espectador passivo, esperando que um medicamento externo consertasse um gene. E nessa nova visão, que é respaldada pela biofísica de ponta, você tem o controle. Se o problema é de software e de voltagem, a ciência já está nos mostrando como esse programa funciona. Isso significa que você tem a capacidade real de intervir. Você não precisa esperar décadas para que a medicina mude em 10, 20, 30 anos, nada disso. Você pode começar a trabalhar na sua voltagem e na qualidade do seu sinal. Hoje mesmo. Pense nisso. Se o câncer é uma amnésia elétrica, então a cura é simplesmente lembrar à célula quem ela é.
E o que você precisa para isso? Energia. Você precisa de coerência e das ferramentas corretas. Nada mais. Eu sei que hoje provavelmente explodi sua mente com muita informação. Por isso, quero que façamos uma pausa agora e conectemos os diferentes pontos, porque é aqui que você recupera o controle sobre sua saúde. Garayes e Granoguer finalmente lhe entregaram a antena para a comunicação. Seu DNA é um receptor de informações quânticas e linguísticas. É o hardware. O que ele faz é sintonizar-se com a realidade. Michael Levin. O que isso fez foi mostrar a você. O software, a bioeletricidade, é o programa que decide se esses materiais se transformam em um órgão saudável ou em um tumor. Agora você entende por que insisti tanto nisso em vídeos anteriores, com a água, os minerais e os elétrons. Não se trata apenas de falar de nutrição simples, é preciso falar de biocibernética. Seu corpo é uma tecnologia orgânica absolutamente prodigiosa. E se a água das suas células não estiver estruturada, a antena de Garayev terá interferências. Se os seus níveis de sódio e potássio também estiverem descompensados e você não atingir aproximadamente menos 90 mV, o Wi-Fi de Levin não terá sinal. E quando não há sinal, o arquiteto não pode ler a planta. Muitas vezes pensamos que a cura é algo místico ou que depende da sorte, mas o que esses cientistas estão fazendo é nos ensinar que a regeneração é um processo puramente técnico. Seu corpo sabe perfeitamente como fabricar um rim ou como soldar um osso sem deixar vestígios. Ele já fez isso uma vez, quando você estava no ventre da sua mãe. A planta ainda está lá, ele ainda a possui. Ela está guardada nesse campo elétrico que envolve todas as suas células. Faz parte do manual de instruções básico. E o problema é que vivemos em um deserto de elétrons, estamos rodeados de ruído eletromagnético e temos uma química interna, tão ácida que o mapa fica borrado. Recuperar sua saúde não é lutar contra a doença, é muito mais simples, é limpar. O sinal para que o software da vida possa voltar a funcionar corretamente. E eu repito, tudo isso é ciência. Pois bem, como começamos a hackear nosso sistema operacional? Pois mesmo que vocês sempre me dizem, é preciso ser mais concreto, então vamos fazer isso. Você não precisa de um laboratório. O que você precisa é de coerência nesses 4 pilares que vou te apresentar agora. E anote, porque aqui no que vou te contar é onde a ciência de Levin e Garayev se transforma na sua rotina diária. Primeiro, fornecimento de elétrons, ou seja, carregar sua bateria. Se sua bateria não carrega, não tem carga, não há vida. E sua prioridade é recuperar elétrons e eliminar o excesso de prótons, que só servem para inflamar seu corpo. E para isso, segundo, grounding, ou seja, aterramento. Caminhe descalço sobre a grama, sobre areia ou sobre terra úmida durante, pelo menos se puder, 20 ou 30 minutos por dia. Isso não é uma moda. É uma descarga elétrica física. O que você está fazendo é conectar seu sistema à bateria infinita que é a Terra, para estabilizar a voltagem da sua membrana em aproximadamente menos 90 mV. Terceiro, luz solar. Exponha-se à luz do amanhecer, sem óculos escuros e sem filtros, sem cremes. Os fótons do Sol são uma verdadeira moeda de troca energética para suas mitocôndrias. Seu DNA é uma antena fractal que precisa de um cristal líquido para transmitir. E se a água em suas células estiver morta, o sinal não vai chegar. Portanto, estruture, obrigado, da sua água. Não beba, se possível, a água da torneira diretamente. Antes de beber, agite-a, crie um vórtice ou deixe-a ao sol por alguns minutos em uma garrafa de vidro. Isso caso você não consiga obter água isotônica. Quinto,
Hidratação celular. Adicione uma pitada de sal marinho de qualidade ou sal do Himalaia à sua água. Eu uso sal celta ou sal da Bretanha. Lembre-se de que a condutividade elétrica depende de a água conter minerais que transportem o sinal. É isso que favorece a condutividade. Sem sal, a água, na verdade, é um isolante, mas com sal é um grande condutor. Depois, preocupe-se com a higiene do sinal, ou seja, limpe o ruído. Estamos rodeados por todos os lados de frequências que sujam nosso campo bioelétrico. E nós temos que proteger esse Wi-Fi interno de que te falei do ruído externo. Tente uma boa desconexão noturna. Desligue o roteador da sua casa se ele estiver perto da cama à noite e deixe o celular fora do quarto ou no modo avião. Seu campo bioelétrico precisa do silêncio da noite para poder executar o programa de autorreparação sem interferências. Depois, a linguagem dos sólitons. Cuide do seu diálogo interno, porque o DNA escuta a gramática dos seus pensamentos, mesmo que você não acredite, e evite, por exemplo, o uso do possessivo ao falar sobre a doença. Pare de dizer minha doença ou minha dor. Ao dizer minha, você está dando uma instrução de propriedade ao sistema operacional. Quando na verdade não é sua doença, é a doença. Comece a falar com seu corpo em termos de capacidade e regeneração. Isso que está nos incomodando, mas que vamos resolver. Soberania mineral, a fiação. Como eu te dizia, os minerais são como os fios de cobre do seu corpo. Se os fios estiverem descascados ou não existirem, a orquestra de Levin não vai conseguir tocar. E nisso são muito importantes, por exemplo, o magnésio e o potássio, porque são os grandes guardiões da voltagem. Como já te contei antes, a bomba. A bomba de sódio-potássio atua como uma verdadeira usina hidrelétrica. Ela constantemente retira 3 íons de sódio e coloca 2 de potássio. E essa diferença é o que cria o campo de força elétrica em nosso corpo. Se você não tem potássio ou magnésio suficiente, o motor não é ativado. Essa grande represa se rompe, a voltagem cai e a célula perde sua identidade. E nesse momento a doença chega. Certifique-se de consumir alimentos ricos nesses minerais ou de se suplementar, se necessário. Porque são eles que mantêm a bomba de sódio-potássio funcionando para que cada célula retenha sua carga elétrica. Lembre-se de que o magnésio é fundamental porque a bomba de sódio-potássio precisa de energia, ATP, já te falei sobre isso, para funcionar. E o ATP só é biologicamente ativo se estiver ligado a um íon de magnésio. Sem ele, a bateria não carrega. Vou te dar alguns exemplos de comida. Sementes de abóbora. Elas são as rainhas do magnésio. Uma pequena porção fornece uma quantidade enorme de energia para as suas células. Espinafre e folhas verdes. O centro da molécula de clorofila é o magnésio. É como o sangue das plantas, e quanto mais verde for a folha, mais voltagem ela fornece. Amêndoas e castanhas de caju. Elas têm gorduras saudáveis que estão carregadas de minerais, condutores. Esta vai te surpreender. Chocolate amargo, mas com no mínimo 85% de cacau. É uma forma deliciosa de fornecer magnésio e antioxidantes que protegem a membrana celular. Por outro lado, o potássio é o íon que deve estar dentro da célula para manter esse gradiente de aproximadamente menos 90 mV. Vivemos em uma sociedade que consome sódio demais, ou seja, sal de mesa refinado e muito pouco potássio. E isso desliga a voltagem. Abacates têm muito mais potássio do que a banana e, além disso, fornece graxas que reparam o isolamento da antena, a membrana. Batata doce ou batata cozida e resfriada, a magnífica salada russa, por exemplo, é uma excelente fonte de potássio e amido resistente para as suas bactérias, que também geram eletricidade. Banana. Clássico, ideal para uma recarga rápida de eletrólitos.
A refrescante água de coco natural é literalmente um plasma vegetal, carregado de potássio e perfeito para hidratar a antena do seu DNA. Leguminosas, lentilhas, grão de bico são pilares minerais para manter a condutividade a longo prazo e a parte negativa. Tente consumir zero ultraprocessados, porque o açúcar e os químicos industriais atuam como um verdadeiro ruído químico que bloqueia suas gap junctions, ou seja, os túneis de comunicação entre as células que são a base do chat em grupo. Se você quer que suas células conversem entre si, é preciso manter os túneis limpos. Durante quase um século, fizeram-nos acreditar que éramos máquinas biológicas quebradas e que estávamos à mercê do acaso genético. Tiraram-nos a soberania e nos transformaram em clientes crônicos. Mas a ciência de Levin, Garayev e Granoguer nos devolveu a chave da catedral do nosso corpo. Você não é um diagnóstico, você não é. Você não é um código genético inamovível. Você é um maravilhoso sistema de informação quântica e elétrica que é capaz de se reescrever a cada segundo. Da próxima vez que alguém lhe disser que sua doença é genética, seja elegante e sorria. Agora você sabe que o gene é apenas o tijolo, mas você tem o controle do arquiteto, do software e da voltagem. A saúde não é algo que acontece com você, é algo que você sintoniza. Comece hoje mesmo a aumentar essa voltagem. Limpe seu sinal e recupere sua soberania. Porque o arquiteto está esperando suas ordens para voltar. Construir a sinfonia da sua saúde. Hoje fomos muito longe. Viajamos desde o vácuo quântico e a luz dos biofótons até os experimentos incríveis de regeneração de Michael Levin. E fizemos isso por um único motivo, para que você entenda que é soberano. Não deixe que ninguém te convença de que você é uma máquina defeituosa, condenada pelos seus genes. Sua herança não é seu destino, sua coerência, sim. O seu corpo físico não deve ser visto apenas como um simples conjunto de peças de reposição. Ele é, na verdade, um verdadeiro e sagrado templo elétrico, que reage e responde constantemente a cada pequena informação que você decide lhe dar. E se você quer que esse arquiteto invisível continue trabalhando na sua catedral, lembre-se, sempre, os 3 pilares que hoje deveriam ter mudado sua visão de mundo. Primeiro, mantenha sua voltagem. Sem elétrons não há mensagem. O Sol, a Terra e a água viva são o combustível do seu maestro. Segundo, limpe sua antena. O seu código genético reage profundamente à frequência, a todo o seu diálogo interno e pensamentos. E o ambiente ao seu redor funciona como a linguagem complexa que molda e programa a sua biologia celular dia após dia. E a cada segundo que passa, confie plenamente no funcionamento deste software biológico. Dê ao seu corpo o terreno e a energia adequados e ele fará o resto. Ele sabe como se curar, já fez isso muitas vezes, só precisa que você pare de interromper o sinal. E antes de você ir embora, gostaria de te pedir algo. Se você considera que o que vimos hoje foi útil para você, e se você realmente acredita que esse conhecimento profundo pode ajudar alguém a entender sua própria biologia interna de uma forma completamente diferente do que entendia até agora, eu ficaria muito grato e você me faria um grande favor pessoal se compartilhasse este vídeo com seus amigos e familiares agora mesmo. Meu único objetivo é que cada vez mais pessoas entendam que a saúde está em nossas mãos. Que não é algo que se compra em uma farmácia, mas sim algo que se cultiva a partir da nossa própria bioeletricidade. Obrigado por me acompanhar nesta viagem alucinante pela reconstrução da sua própria catedral e, é claro, também da minha. E agora que você tem o plano e tem a energia, só falta uma coisa a fazer. Vá em frente. Sempre em frente.
E já sabe, leio você nos comentários